depois desse evento, melhor. como eu mando sempre na hora certinha ali no começo, eu vou sempre alterar o link, tá? Dá mais trabalho, porque tem que ficar, né, construindo a reunião toda semana, mas... Bom, Não, mas é estamos melhor. gravando. Helena, a palavra é sua. Boa noite a todos. Vamos harmonizar nosso pensamento, nosso coração, com a leitura do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Zoldino Rezende, pelo Espírito de Ernesto. O título da nossa leitura é Deus em Nós. Somos tão importantes para Deus que Ele criou-nos individualmente e dentro de cada um de nós colocou sua centelha divina. Ele espera que um dia essa semente possa manifestar-se mediante nosso comportamento moral e intelectual à sua semelhança. Por amor, criou-nos e nos colocou no universo. Nesse espaço cósmico, todos podem fazer sua caminhada entre mundos e mundos, até que um dia possamos encontrar a verdadeira felicidade, criada por nós mesmos e conquistada com muito trabalho e dedicação. Para tanto, devemos cuidar desta obra-prima que é a natureza divina, que está em nós e pode manifestar-se em favor de outras criaturas que existem em todo o universo. Nós, como espíritos inteligentes, no caminho do retorno aos braços do Pai, ao encontro da felicidade eterna, que é Deus, em nós, poderemos finalmente dizer: o Deus em mim cumprimenta e compreende o Deus que está em você. Muito linda, né, essa leitura, essa mensagem. Então vamos aproveitar e elevar nosso pensamento aos nossos irmãos que no momento se encontram mais fragilizados, que possam ser amparados pelo nosso amor, pela nossa força, fé, que possamos transmitir um pouquinho de luz, serenidade, né, harmonia àqueles mais necessitados, encarnados ou desencarnados, que estejam aqui nos acompanhando. E agradecemos, antes de tudo, Senhor, o seu amparo, o seu amor e a sua bondade. Que possamos ter hoje mais um momento unidos, mais um momento de aprendizado junto aos nossos irmãos, que assim seja. Bom, para a noite de hoje, nós trouxemos um estudo retirado, na verdade, ou realizado a partir do capítulo do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, orientado pelo Espírito de Emmanuel. Esse capítulo ele é muito rico de informações e de ensinamentos. Ele traz para nós, né, nos faz nos aproximar mais de Jesus e do nosso Pai, e ele traz para nós a orientação básica para a nossa caminhada, para a nossa verdadeira trajetória. E mais do que isso, ele tem momentos de informações tão reais, tão presentes, tão atuais, tão verdadeiros, né? Fatos que vocês vão se identificar, fatos que estão acontecendo agora. Então, como isso já estava sendo preparado, né? Toda essa orientação sendo preparada para nós. Como a gente tem que agradecer essa oportunidade de ter esse amparo, esse apoio nesse momento que nós estamos vivenciando tão, né, diferente dos demais. Como as colocações que eles fazem, ou fizeram, né? E eu gostaria até de ressaltar que é uma passagem contida em Mateus, capítulo 5, versículo 1, e é impressionante que Mateus foi um dos discípulos, um dos evangelistas, né, de Jesus, e ele, na verdade, era coletor, né, o cobrador de taxas, né, e ele não era muito querido à época, imagina, né? Mas ele abandonou, né, esse lado material e se dedicou e vivenciou com Jesus os seus ensinamentos e aprendizados e deixou para nós essa beleza que a gente vai avaliar, analisar hoje, né, estudar hoje, e como a gente pode, então, vivenciar de fato uma transformação a partir desses exemplos deixados por Jesus e a partir da oportunidade nos dada pelo Pai de mais um momento reencarnatório, de aperfeiçoamento, de crescimento. Então, nós vamos falar dos nossos dois orientadores, Pai
e nosso querido irmão, mestre Jesus. Então, o título, o capítulo é o capítulo 104, o título é Diante da Multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Então, nós vamos trabalhar cada parágrafo e discutir e trazer para o nosso momento atual e para todos os ensinamentos contidos nas obras, né, da nossa doutrina e em todo o Evangelho, né? O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Então, o procedimento dos homens cultos, ele se elevará, né, ou vai experimentar uma elevação em relação ao povo a partir do momento que o Evangelho, né, ele se abra dentro dos nossos corações. E aí, a partir desse parágrafo, retornei a uma outra obra intitulada Emmanuel, psicografada por Chico Xavier e orientada pelo Espírito de Emmanuel, que no capítulo 2 comenta justamente da ascendência, sobre a ascendência do Evangelho. E é muito interessante, porque ele traz a Jesus, a diferença, né, do momento da chegada de Jesus e a sua instauração, né, o presente que nos foi dado, que é justamente o Evangelho do Cristo, que é a Boa Nova. Então, resumindo o início desse capítulo, ele traz o momento da lei mosaica, né, no item 2.3, que a gente já conversou várias vezes aqui, onde nós recebemos, na verdade, né, Deus nos permitiu, em diversos momentos, foi concedido a chegada de emissários deles, representantes, espíritos de luz, para nos trazer algum tipo de ensinamento. Então, Moisés recebeu esse decálogo, ele trouxe... Foi num momento difícil, num momento onde a civilização ainda estava bem assim, ignorante, no sentido, né, amplo da palavra, com pouco conhecimento, muito ligado, arraigado às coisas materiais. Então, a instalação de todo esse conhecimento ainda foi de uma forma mais rústica, né, um Deus ainda que castigava e tal. Mas, com a chegada de Jesus, né, houve uma mudança de valores, de orientação, talvez, desses valores, né? Não é nem a mudança de valores, mas da orientação, do procedimento de ensinamento, de transmissão desses valores. Tem um trechinho que eu acho muito lindo nesse item 2.4 que fala de Jesus, que diz que com o nascimento dele há uma comunhão direta entre o céu e a terra, e que essas estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas. Olha que lindo, realmente é um presente, né? Jesus, ele junto com essa grandeza que ele tinha, que trazia de amor, ele trouxe para nós sabedoria e a misericórdia. Ele compreendia, ele perdoava, ele era um instrutor, era um irmão, um pai, ele era tudo no sentido da sua generosidade, da sua leveza, do grau de espiritualidade que ele trazia consigo. Então, mais um emissário do Pai para nos trazer agora, nos permitir, né, nos conceder todo o ensinamento por um longo período de tempo. Tanto que nós estamos hoje estudando ainda essas mensagens, né, interpretando, tão antigas, né, e tão atuais. Só que, obviamente, num outro contexto de civilização, mas que, de fato, continua sendo para nós, como bem diz aqui nesse capítulo, que ainda é para nós um norte a nossas vidas, ainda serve para nós como aspirações, e que Jesus, então, foi a manifestação do amor de Deus, né, a personificação de sua bondade infinita. Mas, então, a diferença é ele poder exemplificar e transferir na forma de palavras, né, por meio da oralidade, esses ensinamentos, e posteriormente, através dos seus novos companheiros emissários, né, que foram enviados, discípulos, chegar até nós a Boa Nova, através desse Evangelho de Cristo. Só que no item 2.5,
e aí tem a ver, vai se aproximar com o que a gente leu no primeiro parágrafo, fala do evangelho, sobre o evangelho futuro. E ele fala assim, apesar de alguns povos e algumas pessoas, né, alguns indivíduos, ainda de fato desconhecerem Jesus na sua intimidade, né, na integralidade de Jesus, né, de todo o trabalho dele, né, de todo o amor dele, apesar de algumas pessoas e povos ainda não terem um total conhecimento de sua vida, de sua trajetória, o que Jesus deixou, o marco dele, que foi a lei do amor, da sua doutrina, isso já é conhecido. Ele fala que ele tem um nível tão elevado, né, de espiritualidade, uma capacidade tão grande de se ampliar, né, no horizonte do nosso orbe, do nosso planeta, que esse amor ele se difundiu. Então, mesmo que a pessoa não pertença a outra religião, não compreenda todo esse processo, essa trajetória de Jesus na Terra, mas o que ele deixou, o marco de amor, a lei de amor, isso ninguém muda, isso já foi plantado. Então, essa é aquela sementinha que a gente leu, que está sendo plantada, foi plantada dentro de cada um de nós, e que a gente espera, né, que ela germine a partir das nossas mudanças e compreensões, né, a respeito do nosso destino aqui no planeta. E aí ele fala que o Evangelho ainda sofreu e sofre algumas resistências das trevas, né? A gente vê algumas barreiras acontecendo, mas a gente supera, porque a lei do amor supera tudo. E aí vem o último parágrafo que tem muito a ver com a nossa realidade, com o nosso momento e com esse primeiro ensinamento, falando dos grandes homens, dos homens que se sentem, né, grandes e cultos, como atingir o povo se não for através do coração. Então, prestem bem atenção. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, olha esse momento, a gente dentro de casa, preocupados, se protegendo os familiares, protegendo os amigos, protegendo os outros irmãos, não da família biológica, mas os irmãos que estão no nosso planeta. Então, o cuidado que nós temos em nos preservar, não nos contaminarmos, para não contaminarmos outras pessoas. Então, esse cuidado é o cuidado que se dá a partir do amor, a partir do respeito. Então, amor a Deus, amor ao próximo. Então, nós estamos exercitando isso. E nesse momento de flagelo e provações é que nós nos ligamos à espiritualidade por meio da luz, né? Como bem a Denise colocou na outra semana, falando da prece. A prece é um veículo, é um caminho iluminado para a gente fazer essa comunicação com os irmãos encarnados e desencarnados. Então, neste momento, né, então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha. E através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Então, primeiro, reflexão da noite, né? Vamos ampliar, abrir nossos corações, nos dedicar, nos debruçar ao Evangelho de Jesus, aos ensinamentos que já estão contidos nessas obras há quantos anos, e pensar de que forma a gente pode servir mais, né? Servir ao povo. Se nos dão essa oportunidade de ampliar conhecimentos, que a gente divida e compartilhe também com os nossos irmãos. Mas aí, voltando ao nosso capítulo 104, logo em seguida, no parágrafo seguinte é dito: infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Então, pensando na grande maioria, né, na população, na humanidade, né, no nosso planeta, a grande maioria ainda não atende, ainda não tem essa relação de irmandade, de fraternidade, que seria ideal, né, que é o que é esperado dentro de um mundo de transição e depois de regeneração, enfim. Então, dentre os mundos aos quais nós já passamos, aqui no nosso ainda falta essa maior compreensão.
né, de fraternidade. E aí vai se completando essa construção do momento atual, quando eles falam aqui: muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Né? Então, quantas vezes nós vemos pessoas subindo, ascendendo, do ponto de vista material, ou cultural, mas fazendo isso, passando por cima dos irmãos, dos demais. Né? Aquela questão até que muitas vezes a gente fala, da caridade, você pode doar, servir, prestar essa caridade, demonstrar amor, ter momentos fraternos, sem aparecer, você faz de coração. Aqueles que fazem e anunciam e fazem propaganda, eles não estão fazendo de coração, eles não estão fazendo um ato valoroso, né, de fato. E aí é o que a gente vê acontecendo, né? Nós vamos chegar nesse momento nosso político agora, 15 de novembro está chegando, né? Nós temos uma responsabilidade enorme, então nós estamos falando de atender ao povo, ajudar a grande maioria necessitada. Então, todas as nossas decisões, sejam políticas, de natureza econômica, educativa, todas as nossas decisões e movimentos vão refletir no irmão que está ao lado. Então, nós não somos isentos de nada. Todos os benefícios e prejuízos que nós vemos e que acontecem junto a nós temos algum tipo de responsabilidade junto a esse fato. E aí continua o texto dizendo: sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Então, enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la. E que valor tem isso? Que importância tem isso? E que sentido faz isso se o que o Evangelho traz para nós é amar a Deus e amar ao próximo? Então, cadê a irmandade, cadê a fraternidade, cadê o trabalho no bem? Cadê a formação do homem de bem? Que é um dos ensinamentos, né, que envolve e compromete a educação, todo um processo, uma relação de crescimento individual para poder ter uma harmonia conjunta. E aí eles partem, né? Olha como isso é o que a gente está vendo agora. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Então, nós vemos pessoas sendo enganadas, compradas, né, iludidas por palavras, e depois as ações não acontecem. Depois essas pessoas são abandonadas, esquecidas, né, completamente indiferentes aos olhos daqueles que se dizem doutores, enfim, cultos, homens cultos. E continuando, tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-no a despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Né? Então, são aquelas pessoas que conduzem lá o rebanho para o matadouro, mas eles não estão conduzindo, né, para um bom fim, para uma boa proposta, mas sim, que é o que a gente vê, são as pessoas que iludem, que enganam, aquelas pessoas mais humildes, com pouco conhecimento, enfim, elas são conduzidas, são levadas, são influenciadas a caminhos que só são destrutivos, que não são construtivos aos demais. Então, isso a gente vê acontecendo todos os dias. E aí, Emmanuel é demais, né? Ele chega, os juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem, confundem-lhe o raciocínio. Gente, o que nós estamos vendo, o que está acontecendo no nosso Brasil, o que está acontecendo no nosso Brasil, nos países agora, nesse momento, onde homens ligados à justiça, né, políticos de cargos elevados, senadores, enfim, deputados, envolvidos com as coisas que nós estamos falando agora, né, Maurício? Dinheiro escondido, dentro de roupa, umas coisas dentro da casa, milhões, falando de milhões dentro de casa, o que é isso, né? Então, quantas pessoas estão perdendo
diversos benefícios educativos, né, de saúde, direitos básicos de moradia, o mínimo necessário, de alimentação. Esse dinheiro, se ele está concentrado com uma pessoa, meia dúzia, muitos estão perdendo. Então, com certeza, essas pessoas que se dizem, né, homens cultos nessa hora, eles vão ainda, né, em algum momento, ter que rever esses valores e aprendizados. Se não for agora, mais adiante. E veja bem, né, como fazer isso sem pensar absolutamente no irmão, sem ser sensível ainda a essas diferenças, né? Então, tem uma caminhada, tem uma trajetória, mas Deus, como Pai bondoso, ele dá oportunidade reencarnatória, né, de aprender, às vezes, um pouco com a dor, enfim, essas pessoas vão ter esse momento de aprendizado, de compreensão e de mudança de relacionamento, de conduta, né? Outro fato, administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. É isso que a gente está falando. Se o dinheiro não é bem conduzido, bem administrado, bem aplicado, né, se não é levado para um cunho social, para, como eu já falei, educação, saúde, se há falhas nesse processo administrativo de condução, às vezes é o alimento escolar, né, a merenda escolar, que é perdida, ou os hospitais que não recebem os equipamentos para salvar, no momento de pandemia, as pessoas. Então, para onde foi esse dinheiro público? E em todos os tempos vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Então, a gente acabou de ver um momento desse de perturbações e espantalhos, né? Mas a gente supera isso. Isso é um teste, um momento para nos mostrar o quanto ainda temos que trabalhar, o quanto ainda temos que dividir, né, mostrar, ensinar essas boas mensagens, educar, o quanto o nosso compromisso ainda de educação junto à nossa comunidade, e iniciando com a nossa família, com certeza, né? Então, eles falam, entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. É isso que a gente tem que manter. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. Então, é isso, né? A gente tem que, e aqui eles dizem, é imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. É nisso que a gente tem que trabalhar dia a dia. Na nossa família, no nosso pequeno núcleo familiar, nas nossas profissões, a gente tem que, com exemplo, com paciência, com tranquilidade, com compreensão, com boas palavras, boas ações, a gente ensina e a gente vai receber aquilo que a gente está dando. Então, se a gente contribui, se a gente auxilia, naturalmente esse amor ele retorna, ou ele é mantido, né, dentro de um espaço onde a gente está ligado em bons pensamentos, com bons fluidos. Isso vai se espalhando como Jesus conseguiu fazer, né, entre a humanidade, deixar seu marco, sua impressão de amor. Então, ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. É tudo que estão querendo fazer de forma contrária agora, né? A gente, sem apoio ao ensino, sem o apoio ao ensino público, sem a manutenção de condições básicas para o ensino, para o aprendizado, a gente não aumenta, não possibilita a formação de um pensamento crítico, a opiniões, a pessoas, a cidadãos com opiniões, com participação, construção da sociedade, né? Então, o que a gente está vendo? Um desmonte de leis, de deliberações, de tudo que já estava funcionando bem e melhorando em termos de qualidade de vida, as condições estão sendo desconstruídas. Então, a gente tem que, como povo consciente, né, trabalhador, e mais do que isso, né, que tem noção de valores, que tem princípios, nós temos uma filosofia de vida
que envolve justiça, amor e caridade, que são as leis naturais, é isso que ensina a nossa doutrina. Então, a partir disso, a gente tem que procurar ajudar o povo a pensar, a crescer, né? Então, igualdade de condições de vida e a aprimorar-se. Olha que lindo, né? Então, esse é o nosso trabalho, né? Nosso compromisso. Então, auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos. Melhoria e prosperidade para nós mesmos constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Então, aquela sensação do bem, né? De fazer o bem, que a gente vai conseguir, e aí, muito mais perto da felicidade, a gente vai chegar, né? Vai estar. Então, eles falam, ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Nós temos uma passagem no Evangelho que fala, sempre vai ter alguém que sabe mais, que tem mais alguma coisa para nos passar, e nós sempre também teremos pessoas que saberão menos que nós, e a gente tem como contribuir. Então, esse é o movimento da vida, né? De ensino-aprendizagem constante. Em cada encarnação, em cada oportunidade que nos for concedida, a gente tem que aproveitar e compartilhar. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Então, associado a cada movimento nosso, que a gente faça com generosidade, com ternura, com alegria, acima de tudo, provendo sempre as pessoas a condição de se sentirem bem, de bem-estar, né, junto a nós. Isso é tudo de bom. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras, Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Então, para nós irmos terminando o nosso estudo e fazermos nossas reflexões, existe mais um capítulo aqui no livro Fonte Viva que eu acho que complementa o que nós estamos falando agora em relação à oração que Jesus nos deixou, que é a oração no Pai Nosso, é o capítulo 77 aqui do livro Fonte Viva, intitulado Pai Nosso, né, Mensagem de Jesus, e também contido em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Só para nós tirarmos alguns momentos de reflexão da oração para a gente poder discutir. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. E aí eles explicam, de início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Então ele traz o Pai, né? Ele mostra o Pai como está próximo de nós e como ele é o nosso orientador, como a ele nós temos e sentimos e somos tudo. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar, falar, ensinar e fazer. Olha o que a gente acabou de ver no nosso outro capítulo, né? Ajudar, ensinar, a pensar, a fazer. O Espírito Universal do Pai, é isso. E em seguida, um simples adjetivo possessivo, o mestre exalta a comunidade. Então, em seguida, nessa prece do Pai Nosso, na oração, ele vai falar de Deus em relação à humanidade, né, que é o tema universal, é o fundamental em nossas vidas. Então, aquela questão, amar ao Pai e amar ao próximo, né, como a ti mesmo. Então, a partir dessas duas leituras, desses dois capítulos que a gente trouxe hoje, onde traz as mensagens e exemplos de Jesus, e onde ele nos aproxima de Deus, a todo instante nos mostra o valor, né? Quer dizer, o Pai dentro de nós, como nós somos parte dele, né? Então, essa ligação
que a gente tem com o mundo superior, com a espiritualidade, essa oportunidade. Nós somos ainda bem pequenininhos, ainda temos muito que crescer, que nos aprimorar, mas esse amor do Pai por nós é tão grande que Ele dá todo o tempo do mundo, dá o livre-arbítrio para nós fazermos esse aprimoramento. Então, eu deixo aqui essas palavras para a gente conversar um pouco mais e que nos sirvam, né, de orientadores para nós. Agora a gente está chegando no fim do ano, a gente ainda fica mais sensível, ainda vem mais aos nossos corações, à nossa mente, toda essa questão humana. Eu estava vendo essa semana o número, pensando, né, lendo sobre a África, outros países que estão em guerra, vendo o número de crianças, de pessoas doentes, desnutridas, né, sem um mínimo, sem água, sem nada, sem condições de vida, né, quase que não sabe nem que existem, né. Eu fiquei pensando nessa diferença ainda gritante que a gente tem no nosso planeta, no nosso mundo. Quanto ainda falta para a gente fazer em benefício do próximo. É mais importante que a gente não desista e faça cada dia um pouquinho mais, um pouquinho mais. E essa é a mensagem de otimismo, trazer para nós a responsabilidade, o nosso compromisso no momento da escolha de um político, né? Não estou fazendo propaganda nenhuma, mas no sentido da responsabilidade, o que a gente quer de melhor para os nossos irmãos, né? Então, para a população, o que vai ser melhor para todos nós? Quem desses homens, né, da política, que se comprometem com a sua fala, com o seu discurso, qual deles que de fato pode vir a executar essas intenções, né? Executar projetos, a dividir, a compartilhar com a sociedade condições melhores de vida, né? Então, está chegando o momento de tomadas de decisões e cada ação nossa, cada atitude nossa, decisão nossa, vai ter um efeito, uma consequência. Então, a gente tem um compromisso social a todo instante, nós estamos sendo chamados para tomadas de decisões, e elas sempre têm uma repercussão, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, boa noite, fiquem aqui para a gente conversar agora a respeito da mensagem de Jesus, contidas na Boa Nova, e no amor do Pai, nessas palavras tão lindas que Jesus nos ensinou, nos trouxe falando do Pai e dos irmãos, né? Que faz parte da humanidade. Nós temos muitos irmãos, né, Maurício? Boa noite. Bom, Helena, nós te agradecemos muito. Agradecemos aqueles que conseguiram migrar conosco para esse link novo, né? Infelizmente essas coisas acontecem. Eu fiquei, quando você estava falando e o tema, né, permitia fazer essas reflexões, assim, ser obsessor é muito vazio, né? Porque, coitados, eles se juntaram para perturbar uma reunião que não tinha nada a ver com a vida deles. Nós contornamos o problema, estamos aqui, fizemos a nossa reunião e eles ficaram lá no vazio. Exato. Quer dizer, é a mesma coisa que deve acontecer no mundo espiritual inferior, quando algum de nós resolve assim, agora eu vou fazer a minha parte, agora eu vou me cuidar, agora eu vou melhorar. Helena, esse seu troço está fazendo um ruído terrível. O microfone está arrastando na blusa. Desculpa. Né? Então, assim, eu agradeço a todos que estamos aqui. Agora o link vai ser lançado novo toda semana, não vai ter mais link repetido. E não vamos aceitar pessoas estranhas, esquisitas, pelo menos, do jeito que aconteceu lá. Se alguém tiver que indicar alguém, se alguém tiver que indicar alguém, tem que avisar primeiro pra gente lá no canal, no grupo do Paulo de Tarso. Né? Todos aqui têm possibilidade de indicar, mas foi muito esquisito, desagradável, mas não... impossível de ser contornado, tanto que nós estamos aqui, realizamos. Helena fez um estudo muito gostoso. Esses livros do Emmanuel, eu estava lembrando para Helena essa semana. Nos meses de novembro, nosso Paulo de Tarso fazia estudos sobre as mensagens, os estudos que Emmanuel fazia sobre as cartas de Paulo, nessa série Fonte Viva. Então fica até como sugestão para os palestrantes das próximas quintas-feiras, quem tiver com dificuldade para encontrar um tema, vai lá na coleção Fonte Viva, um capítulo daquilo ali dá tema para a gente falar até mais de 1 hora.
tá? E foi muito bom. Diga, Fran. Não, o estudo foi fantástico. É que eu lembrei agora, esse mês é o aniversário do Paulo de É o Tarso. aniversário do Paulo de Tarso, dia 30. E foi difícil escolher. Eu comecei, eu já tenho marcado alguns que a gente está fazendo o estudo deles agora. E aí eu passava, eu escrevo, é bom para estudo, excelente mensagem, que lindo. E eu ficava passando umas caldeiras para escolher, estava difícil, porque ele todo é muito bom. Nossa, acrescenta muito para nós no dia a dia. Assim. Os livros todos dele são sensacionais. A gente aprende muito. Então, verdade, a Francisca lembrou, agora no dia 30, a nossa casa faz 29 anos de existência, chegando aos 30 no ano que vem. Faremos uma celebração puramente virtual, não há uma possibilidade ainda de nenhum tipo de reunião, né, como é que fala, presencial, mas estaremos aqui. Hoje somos só 9 por causa desse susto, mas espero que nas próximas reuniões a gente consiga trazer mais gente da casa, mais companheiros da casa. Que bom que a Vânia conseguiu o link para entrar na nova. Se sempre pessoas conhecidas só, né, convidam, não é problema, não. É que o link deve ter ficado aberto mesmo, e aí alguém passa ou joga num grupo, né? Eu me lembro, Francisca, que alguém pediu... Alguém comentou numa das palestras, numa das lives que foi lá no canal do Paulo de Tarso, que legal, a reunião, muito bom. E aí eu passei o link nos comentários. Então aquilo se tornou público. Aquele link morreu, aquele link do Xiu acabou. Esse de hoje também só serviu para hoje. Vai me dar um pouco mais de trabalho para organizar isso, mas com o passar do tempo a gente consegue esse novo esquema. E aí eu vou lançar o link novo no grupo do Paulo de Tarso, mais ou menos ali por volta das 18 horas, depois da prece. Tá bom? Melhor. Porque aí evita muito dessas coisas, desses penetras sem noção. Dos obsessores encarnados, né? Eles são tantos. As redes sociais estão cheias de obsessores encarnados. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Nós ainda temos tempo. Temos oportunidade. Helena, eu me senti muito bem. Eu estou muito cansado. Esses dias têm sido muito cansativos. E assim, a sua fala foi me trazendo um alento. E o Emmanuel tem esse condão de trazer alento, né? De fazer você pensar, peraí, olha, tá difícil, mas não desespera. Tá difícil, mas você vai conseguir superar. Ufa, é verdade. A gente vai. E essa semana, para mim, também foi bem assim. O dia de hoje teria sido um dia muito mais pesado, assim, enfim. Eu acordei muito cedo, acordei de madrugada hoje, estou meio cansada. E eu dizia, meu Deus, mas foi de madrugada, foi que eu fechei o estudo, assim, eu falei assim, agora, é isso. Justamente, eu acho que por dar esse conforto, esse alento. Falar de Jesus, né? Falar de Deus, falar de todas essas possibilidades, né? De atingir esse momento de paz e consolar e ajudar. Só você pensar que você pode ter muito a contribuir, você já vai se sentindo tão bem com isso, né? Assim, poxa, quanto eu posso fazer? O quanto de cada ação minha ajuda, né, em termos sociais, atinge mais um número maior de irmãos, porque às vezes a gente fica pensando em pequenos blocos de ações, mas na verdade é tudo que a gente faz ao longo do dia mesmo, ao longo do ano, todas as boas intenções, todas as repercussões das nossas falas, né, das nossas emissões de pensamento, tudo isso a gente já está contribuindo. E é incrível como, quando escrevem, falam de Jesus, como isso já parece que já está transmitindo essa energia toda dele. É o que ele descreve, né? Que espalha. Assim, você pode não saber da vida dele toda, não acompanhar todos os momentos, todas as passagens, como tem em Mateus, né? Desde a infância de Jesus, você pode não conhecer tudo isso. Mas o que ele trouxe de palavras de amor, de respeito, de caridade, fraternidade, isso daí já está plantado, né? Agora a gente tem que colher mais os frutos. Então, foi assim, nesse sentido que cada vez mais eu fui pensando em trazer essa mensagem, até para esse momento agora, que a gente está passando, e o texto, esse capítulo, né, que a gente estudou agora, é atual, né? E é um despertar, assim, preste atenção, né, no que está acontecendo e o que a gente pode fazer para não deixar isso acontecer, ou reverter, ou manter, e que seja, né?
Então, a questão do pensar, do ensinar, do fazer crescer, do aprimoramento conjunto, da educação, é isso agora, né? Tomar cuidado com aqueles que têm uma segunda intenção, que não estão te orientando, mas estão te levando, desorientando, te levando para um caminho que não é bacana, interessante, né? Então, é pesar mesmo, ele envolve ali valores o tempo inteiro, né, nesse estudo. E aí eu fiquei encantada, assim, tão curto o texto e tão profundo, né? Maravilhoso, foi muito bom. Assim. Muito bom mesmo. Estão todos bem? Todos tranquilos? Fran, você faz a nossa prece de encerramento? Né? Ficar em paz. Isso, conseguimos. Essa é a grande vantagem. Essas coisas estão fora de nós. Esses perturbadores, como aconteceu hoje na invasão da nossa reunião, eles estão fora de nós, né? E o simples bloqueio, eu achei que tinha um jeito, Francisca, de você banir definitivamente a pessoa da reunião. O jeito é fazer outro link, pronto, está resolvido. Hoje mesmo terminou aqui a reunião, eu já vou preparar a próxima, gerar um link novo. Só vou divulgar na quinta-feira que vem. Aliás, quinta-feira que vem é a Francisca que faz o estudo, e depois sou eu no dia 19. Tá? E aí, conforme for passando o tempo, eu vou avisando os novos palestrantes. Mas assim, muito obrigado, Helena, obrigado a todos vocês. Ainda assim, divulguem o nosso canal no Poditar. Vocês viram que o estudo da Denise foi ao ar hoje, como a gente havia combinado na reunião de diretoria. Domingo já tem uma outra palestra programada. O pessoal no domingo, gente, pediu para manter o chat, para manter a conversa. Então, até esse mês eu vou fazer isso. E a gente já vai avaliando, porque no domingo passado tinha 16 pessoas. Foi um público maior do que a reunião de hoje. Tá? E eles, assim, tocaram, olha, eu gosto que a gente vai interagir, parece que eu estou do lado das pessoas. Então eu vou manter. Como sou eu que vou ter que ficar de plantão, eu vou manter. Mas, assim, se ficar muito pesado, se ficar muito puxado, em dezembro a gente reavalia. Mas no domingo a gente continua tendo. Não é mais o projeto Laços Espíritas, porque a gente não está mais contando com a colaboração da Célia por enquanto, mas são palestras que eu fiz em outras casas, em outros lugares. E é interessante que esta de domingo agora é uma palestra que eu fiz no dia 7 de dezembro do ano passado, lá em Campo Grande, falando sobre Jesus, perto do Natal, né? 7 de dezembro era perto do Natal. Então eu coloquei agora no começo de novembro, mas por causa do tema dela, da piedade e da pieguice, porque nesse momento que a gente está precisando tanto ajudar os outros, de vez em quando a gente só vê a pessoa, alguém tem que fazer alguma coisa, está tudo tão ruim, e o que nós estamos fazendo? E como nós estamos agindo para diminuir o sofrimento uns dos outros? Tá? Que se acaba se encaixando, como, né, as coisas, a gente não conversou sobre o tema, conversou sobre o livro, mas a gente não conversou sobre o tema que você ia abordar hoje, mas ele preparou a reunião de domingo. Tá? E estão todos convidados para nossa momento de estudo no domingo, às 9 horas também, com interação no chat. Tá? Franzinha, a prece é sua. Tá sem voz. Tá sem voz. Eu? Você. Não, ela tinha só desligado o microfone. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, Deus nosso Pai, Jesus amado Mestre, amigos da espiritualidade. Agradecemos muito, Senhor, pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pela possibilidade de estudar, de nos educarmos, de conseguirmos avançar nas nossas reuniões virtuais, por enquanto, mas sempre aprendendo e sempre nos unindo enquanto grupo, enquanto comunidade, aprendendo a reagir e a agir com responsabilidade ao longo da vida. Por favor, Senhor, nos envolva a todos, ilumine essa nossa humanidade, para que possa superar os desafios e os problemas que enfrenta. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Se cuidem. E nos vemos aí. Vamos nos falando e nos vemos na quinta-feira que vem. Beijo para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.